Queridos amigos, queridos companheiros da Casa Espírita, do GEAP, boa noite. É com muita alegria retornar aqui e hoje, na quarta-feira, a primeira quarta-feira do ano, voltamos com as nossas palestras e com um tema muito interessante. E fica meus votos de um ano de reflexão, de um ano de paz, de motivações, para que a gente chegue no final do ano com algo realizado nesse período, não é? Nem mais um ano passado, mais um ano realizado, que possamos chegar no final do ano com algo concreto realizado. E a Casa Espírita, ela nos proporciona isso, a doutrina espírita nos proporciona esse momento de reflexão e é esse trabalho que nós realizamos que vai nos dar subsídios para que a gente possa ter essa estrutura de pensamento. A temática da noite, eu acredito que boa parte já ouviu ou leu lá na frente, no quadro de avisos, que é a crise da morte. E de onde surgiu esse tema? É até interessante porque eu recebi essa proposta, a proposta do Mário para fazer a palestra. Ele disse: Augusto, eu tenho 2 dias, uma tarde e outra noite, e queria que você me falasse o tema para que eu pudesse publicar, né, fazer a parte de promoção da casa. Eu estava com 2 livros, estava lendo, já tinha lido ele junto, e estava lendo esse outro livro aqui que tem como título Cérebro e Pensamento, do mesmo autor, o Cérebro e Pensamento em busca do sentido da vida. E olhei o livro ao lado, A Crise da Morte, e pensando em busca do sentido da vida, falei para o Mário, a crise da morte. E eu notei que ele ficou, mais a crise da morte e tal, mas o que é que você vai falar sobre isso aí? E eu, brincando, né, em pensamento, até falei para ele, escrevi rapidamente e disse assim: meu interesse, na realidade, é crucial, é matar a morte. Essa é a ideia do tema, é acabar com algo que para a gente não tem esse impacto, essa validade. E esse é o tema. O tema da noite é sobre a crise da morte, de um autor que é e foi um dos ícones do movimento espírita italiano, Ernesto Bolzano, que nasceu em 1862 na cidade de Gênova e desencarnou na mesma cidade no ano de 1943. Escritor de vários, cientistas, parapsicólogo, um dos grandes nomes do movimento espírita no mundo e na Itália. E é o tema que nós vamos discorrer hoje, que é um livro interessantíssimo, esse livro aqui, como apresentei a vocês, que narra de forma detalhada alguns casos que ele chama de crise da morte, o momento que antecede a morte e os primeiros momentos no mundo espiritual. Dos 30 casos pesquisados em periódicos, muitos deles encontrado antes mesmo da codificação espírita, antes do ano de 1857, muitos casos encontrados tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra, pesquisados e colocados nesse livro. Dos 30 casos, 24 casos são de espíritos que ele chama, ele classifica. É interessante esse aspecto, que cabe muito bem a gente. De espíritos mais ou menos equilibrados, moralmente equilibrados, a gente já se coloca nisso, né? Quer dizer, a mais da maioria dos casos para esse tipo de espíritos. Do restante, 4 casos de espíritos moralmente baixos, de baixa moralidade, e um caso que não é bem um caso, mas um relato acerca do que seria a vida, não é? De um espírito puro, de uma hierarquia mais evoluída no mundo espiritual. Então, desses 24 casos, eu selecionei um deles aleatoriamente, porque não é que ele seja o mais importante ou o menos importante, é que nós vamos encontrar
dentro de um caso, situações que são semelhantes aos outros, mas de uma beleza fantástica, para que a gente possa, de uma forma bem didática, deixar de valer esse peso que nós temos sobre a palavra morte. Eu lembro isso porque, e é interessante, dentro da literatura espírita, dentro da literatura mundial, a palavra morte tem um impacto muito grande. Talvez pelo nosso instinto de conservação, quando se fala em morte. Tanto é que esse livro eu comprei no ano de 2000. Sou espírita, realmente espírita, desde 1997, 96, 97. Comprei o livro no ano de 2000 e posso assegurar a vocês, só consegui ler pela primeira vez no ano de 2005. 5 anos depois, claro, alguma literatura, mas sempre aquela coisa, sabe, deixa um pouco para depois esse assunto de morte. Trazia esse pesar natural, dentro de uma cultura. Tudo que fala de morte, a gente, olha, vamos deixar um pouco de lado. Já ouvi algumas pessoas se questionarem, mas que livro é esse? Vixe, morte, deixa para lá, não quer nem saber. É normal. Esse instinto de conservação. Temos, na realidade, medo. Alguns ainda com esse medo. Eu lembro que, inclusive, essa história eu já contei algumas vezes aqui, e que foi impactante para mim, foi pavoroso. Eu lembro, certa vez, morava aqui em Bibiribe, há pouco tempo isso atrás, eu tinha entre 13 e 14 anos, bem pouco tempo atrás, e morava num bairro, e do nada, assim, menino sempre está às vezes sem fazer nada, no horário de escola, e eu subi numa árvore, não é? Subi numa árvore, no topo da árvore, isso era na frente da rua que eu morava, subi na árvore, cheguei bem na parte mais alta da árvore, e algo me aconteceu, porque de lá eu vi a minha casa. Eu vi minha casa, eu comecei a olhar minha casa. Mas é engraçado como a coisa tem eu acho que talvez uma forma de trazer um ensinamento que me veio até os dias de hoje. Eu olhei a minha casa e lembrei dos meus pais. Lembrei da minha mãe, lembrei do meu pai, e me veio um sentimento estranho, porque não havia nenhuma incidência de doença, nem algum motivo para me levar a esse pensamento. E, ao mesmo tempo que eu vejo a minha casa, eu pensei, quando meu pai e minha mãe morrerem, que para mim era morrer, meu Deus do céu, o que será de mim? Meu pai e minha mãe morrerem, não estava nem doente, me veio esse pensamento. E isso me bateu uma angústia horrível. Comecei a chorar em cima da árvore. Um garoto com 13, 14 anos, chorando em cima da árvore, porque não via nenhuma possibilidade em viver sem ter os meus pais. E era o sentimento de acabar. Morrer, para mim, era de acabar. E é o que a gente normalmente vai encontrar. As pessoas com esse sentimento. Morte é fim. Morte é acabar. É o caos. Não conseguimos enxergar isso adiante. A doutrina espírita vem nos esclarecer de forma equilibrada, de bom senso, com razão, com lógica e, sobretudo, com consciência, né, da informação, com coerência. E é isso que aconteceu, o fenômeno. É essa compreensão através do conhecimento espírita. E a gente, dentro da fundamentação, antes de ler, e o que eu vou ler para vocês, na íntegra, esse conto, esse 6º conto, eu trago algumas informações que são bases estruturais para que a gente possa compreender esse pensamento e colocar por fim essa tese dolorosa e pavorosa que traz a palavra morte. Lendo um dos artigos, encontrei até uma definição, até coloquei isso no WhatsApp para alguns amigos, que dizia, que perguntava, o que é vida? O que é vida?
E a resposta vinha: uma ação conjunta entre a vida física e a vida espiritual. Uma ação conjunta. Tendo isso como base, como estrutura, na realidade, nós estamos aqui nos estruturando para o pensamento, para discorrer acerca da mensagem que nós vamos ler, na íntegra, alguma coisa dessa mensagem, da narração desse Espírito. Eu faço uma nova reflexão com vocês. É importante que a gente comece a se situar dentro desse contexto. Alguns já vão saber a resposta, já falei aqui, outros talvez não. E eu faço 4 perguntas dentro daquele pensamento que a gente tem repetido aqui. Vocês sabem o que vocês são? O que é que eu sou? Dentro do contexto da vida, né? O que eu sou? O que eu sou? As pessoas vão ficar perguntando: não, Augusto Leão, não. Aí é quem eu sou. Na realidade, para poder desmistificar e se nos conduzir ao pensamento, e eu tenho que me identificar dessa forma, é bom que todos passem a se identificar, a partir do ano 2016, quem não tem essa conceituação. Eu sou, como todos vocês, espíritos imortais. Isso é maravilhoso, né? Espíritos imortais. Como espírito, eu nunca deixarei de existir. Nunca deixarei de existir. Tem quem goste, tem quem não goste, né? Mas eu nunca vou deixar de existir. Nesse sentido, sou eterno. Como corpo físico e matéria, é o que se chama de senesciência. Senesciência quer dizer envelhecimento biológico. Aí é outro problema. Já estou com 50, não é isso? Envelhecendo. Fisicamente. Daqui a um tempo, mais velho. Daqui a um tempo, mais velho. Daqui a um tempo, no mundo espiritual. Todos nós vamos desencarnar. Que coisa maravilhosa. Todos nós vamos desencarnar. Ou tem alguém aqui que acha que não? Todos nós. O corpo físico vai morrer. Não é bacana isso, né? A gente nem fica mais triste. Dizer, você vai desencarnar. Todos nós sabemos isso, não precisa nem conceituação religiosa. É uma verdade. Agora, Deus existe, não é verdade? Ou não? Deus existe. É uma conceituação que Deus existe. É uma prova material que Deus existe. Deus nos criou para a eternidade. Quando nos criou no início, nos presenteou com a imortalidade. Que bacana, não é? Nunca deixarei de existir. Vou refletindo e voltando à época da árvore. Meus pais, que já desencarnaram, continuam vivos. Olha que maravilha. Chorei de graça, achando que não teria mais forma de reencontrá-los ou de viver. Sou espírito mortal, como eles são espíritos imortais. Como aqueles que já nos antecederam, todo mundo tem alguém que já partiu, não é verdade? E a gente já começa a ligar. Continuam vivos, em dinâmica, porque a vida é dinâmica, é água corrente, não é estagnada. Deus é amor, é continuidade. A outra pergunta, para que a gente possa formatar o pensamento, formalizar o pensamento, é de onde nós viemos. De onde é que eu vim? De onde você veio? Não me fale que foi de casa, não. Não é? Eu estou falando dentro da conceituação espiritual. Vocês sabem de onde vocês vieram? É tão fácil que a gente esquece. É tão fácil que a gente esquece. Olha, vocês, quem não está sabendo, vieram como eu vim, de múltiplas outras reencarnações, só mudando o tempo, o local, a cidade, o estado, o país, pouco importa. Nesse mundo ou noutro mundo, semelhante ao nosso, numa outra situação. Múltiplas reencarnações. Olha aí que maravilha, né?
de múltiplas outras reencarnações, transitando pelo mundo físico, como estamos hoje, agraciados do esquecimento do passado. Não é bacana isso? Esquecendo do passado, porque as pessoas... Mas como é que você sabe, não é? Como é que eu não lembro que eu vim de outras reencarnações? Aí eu me apego à tese, porque Deus é amor. Deus é amor. Se hoje, eu estou no momento melhor da minha existência, melhor no sentido moral, para que lembrar do passado? Não é nem bom. Não é verdade? É melhor que a gente só lembre daqui para frente. Lembrar do passado, se moralmente estou mais equilibrado agora, lembrar do passado não é nem bacana. É uma incidência. Deus existe. Deus existe. Não vou nem falar de você, vou falar de mim mesmo. Ainda bem que Deus existe. Imagina só lembrar do passado. Seria terrível. Então vim de múltiplas outras encarnações, todos vocês, interagindo no mundo físico, nos relacionando, fortalecendo os laços familiares, família, seja a família corpórea imediata, seja a grande família espiritual dos laços, dos relacionamentos, que ora deixamos no mundo espiritual, que muitas das vezes nem lembramos deles, nem lembramos, estamos aqui. Aí eu pergunto outra, faço a terceira pergunta. O que eu sou, de onde eu vim, essa é a melhor e a mais dura. Não, são 4, essa é a terceira. A terceira essa é ruim, viu? Quem eu sou. Você sabe quem você é? Sabe? Olha, para responder de forma muito sintética, muito equilibrada, para que não cause tanto impacto, você é a soma, você é a resultante das suas vontades e escolhas, da sua individualidade. Foi você que escolheu, foi você que fez, foi você que decidiu, foi você que não fez. Deus é amor, Deus não vem culpando nem punindo, não. Somos uma resultante das nossas ações. Hoje, lembra que eu falei que estamos no ponto mais alto da nossa moralidade? Através desse transitar no mundo físico. Mais uma encarnação. Eu até lembro a vocês, e vou fazer um parêntese, que é interessante. Quando o ano passa, não é sempre repetida essa coisa de ano novo, não é? Passou o ano, a gente fica recebendo um monte de Feliz Ano Novo, né? Aquela coisa toda, e agora no WhatsApp é horrível. Até um dia desse eu estou recebendo Feliz Ano Novo. Não, mas é verdade, a pessoa fica me repetindo isso aí. Coisas que eu já repeti, que já recebi dela. Aí fica mandando, mas tudo bem. A gente diz o seguinte, e todo mundo deve ter dito essa semana, tomara, eu já ouvi aqui, né? Tomara que 2016 seja diferente. Não é isso? Aí a gente for lembrar, fazer uma forcinha lá para trás, vai dizer assim, engraçado, né? Em 2013, falei a mesma coisa de 2012. Estou doido que 2013 seja melhor do que 2012. 2014, chegou 2014, tomara que 2014 seja melhor do que 2013, que não fiz nada, foi horrível. Né? 2014 acabou, 2015, tomara que seja melhor, porque 2014 eu não fiz nada, 2015 eu vou fazer. 2016 chegou, tomara que 2016 seja melhor, porque 2015 foi horrível. Daqui a pouco, tomara que 2018 seja melhor, porque 2017 foi horrível, não fiz nada. Tomara que 2021 seja melhor, porque 2020 foi horrível, não fiz nada. Não podemos ficar nessa repetição, porque quando acabar esse período, nós vamos dizer assim, lá no mundo espiritual, tomara que a próxima encarnação seja melhor, porque aqui passou, eu não fiz nada. Essa será a tônica de muitos, né? Da improdutividade, porque há muito foi dado e pouco foi revertido em benefício próprio. Muito nos é dado e pouco revertido em nosso benefício. Saímos nessa morosidade. A quarta pergunta, já sabemos a terceira, não é? Quem somos? É até um pouco chato, né? Porque a gente vai ver que não fez muita coisa. Mas a quarta pergunta é: para onde nós vamos? Vocês sabem para onde vocês vão?
Sabem, mas não querem falar, não é verdade? Eu sei para onde nós vamos. Olha, vamos desencarnar, volta para o mundo espiritual, faz um balanço, reclama que a encarnação foi fraca, não fez nada, fica envergonhado, não melhorou nada, não se esforçou nada, o tempo passou, só fez contar os anos, e o mentor vai dizer assim, meu filho, você não fez nada. Aí você, muito consciente, vai dizer assim, então deixa eu voltar. Foi o que aconteceu com Chico Xavier. Chico Xavier conta uma história interessante nesse sentido. Ele foi um homem que trabalhou bastante. Olha, Chico Xavier. Quando eu escuto essa história, me dá medo, né? Chico Xavier, muito preocupado, coitadinho, que fez pouco. O homem dormia 4 horas, com problema na vista, atendia gente até de manhã, dormia muito pouco, trabalhava muito, 72 anos de mediunidade, de mediunato, morreu aos 94, se não me falha a memória, de trabalho intenso, psicografou vários livros e ficava repetindo lá, eu tenho medo de desencarnar. Mas por que, Chico? Eu tenho medo, porque eu vou desencarnar, o mentor, na realidade, não alivia nada. Mentor, olha, fique bem ligado com essa história de mentor. Mentor não alivia, não dá chance a ninguém. Mentor não dá chance a ninguém. Vou desencarnar, vou me lamentar que não fiz nada e vou pedir para voltar. E o mentor vai dizer, tudo bem, você vai voltar. Agora, Chico, vá lá para o rabo da fila, vai esperar a sua vez de voltar. Né? Vá para o rabo da fila. E é interessante isso, que nós vamos realmente ser julgados, sermos equacionados por nós mesmos, pela nossa consciência, pela nossa incúria, nossa invigilância, a nossa morosidade, a nossa preguiça de termos ação que sejam revertidas, e lembro bem, para si mesmo, revertido em benefício próprio, nós não fazemos. Essa é a tônica. Essa é a tônica. Somos seres espirituais, vamos desencarnar, mas eu lembro, e eu quero fazer lembrar bem, deixar isso bem claro com vocês, que a doutrina espírita nos traz como fundamento, o primeiro fundamento, Deus, um Pai amoroso, infinitamente justo, bom, que ama a todos indistintamente. Não estamos desamparados. E é justo o que eu vou ler agora para vocês no decorrer desse 6º caso de um espírito, de um pastor, na realidade é um reverendo. Eu peço permissão a você tirar o óculos, porque na realidade a juventude não precisa de óculos para ler. Eu sou jovem, né? E vou ler. É um caso, na realidade, é extraído de uma coletânea de casos, antes mesmo da codificação, um caso ocorrido nos Estados Unidos, do desencarne de um pastor. Esse pastor desencarnou e teve como missão pessoal, na concepção dele, essa preocupação de narrar o seu despertar no mundo espiritual, onde Ernesto Bozano insere nesse livro como um dos casos na crise da morte. E ele vai narrar justamente isso, o seu despertar no mundo espiritual. 40 anos depois de desencarnar, ele é recebido no mundo espiritual, conforme eu vou ler, e dando uma pausa para alguns comentários. E ele diz o seguinte: enquanto eu me encontrava no mundo dos vivos, jamais cheguei a formar um claro conceito da existência do além-túmulo. Tinha ideias confusas e incertas, porém girava em torno das costumeiras concepções de um paraíso reservado àqueles que conseguiam se salvar e de um inferno pronto a engolir os malvados. Na minha época, ignorava-se, na maioria das vezes, a possibilidade de uma comunicação com os espíritos dos mortos. Por isso, nada melhor me restava a não ser teorizar e ter fé em Deus. Isso eu tinha. Interessante, né? Ele fala claro e abertamente. Não tinha conhecimento de doutrina espírita, não tinha conhecimento
da espiritualidade. Ele não tinha uma leve, como se tinha na realidade, um leve pensar. Porque é do ser humano, é natural que ele guarde em si essa percepção de algo, da espiritualidade, de algo além da vida física. Era normal, ele guardava. Mas lembro que ele fala, eu tinha sim fé em Deus. Era um homem bom. Porque nós não estamos fazendo proselitismo aqui, em dizer que fora da doutrina espírita não há salvação. Não estou falando de doutrina espírita. Estamos trazendo conhecimentos e termos filosóficos para a reflexão. E ele muito bem citava. Eu não tinha conhecimento. Para ele existia sim, para quem foi bom, o céu. Para quem foi bom, ruim, o inferno. Como se pregava religiões tradicionais. Mas ele tinha fé em Deus. Era um homem bom, era um homem equilibrado. E ele continua narrando aqui. Dito isso, é inútil acrescentar que quando vim parar no mundo espiritual, fiquei profundamente surpreso na presença da verdade. Fiquei profundamente surpreso com a verdade. Ele faz uma comparação com o mundo material. Ele percebe a verdade do mundo espiritual, da continuidade, tanto que teve essa necessidade de repassar esse conhecimento. Ele percebe, de forma muito clara, ele diz, tenho percepção da verdade. Vi-me acolhido, confortado e ajudado por pessoas que eu bem conhecia na terra, as quais haviam me precedido na grande viagem. Ele toma conhecimento. Ele não fala, engraçado que ele não fala aqui diretamente de familiares. Fui acolhido, fui recepcionado por pessoas que conheci no mundo físico, na terra. Mas, para mim, constituiu a suprema alegria do momento, foi o encontro com a minha querida companheira. Bacana, né? Os apaixonados ficam... De toda a vida, a qual recomeçou a me prodigalizar em ambiente espiritual, as devotas atenções e as ternuras afetivas que tão amorosamente me dispensava no plano terrestre. Ele encontra a esposa no mundo espiritual. Depois ele já tinha desencarnado há 40 anos, já tinham se separado há muito tempo. E é importante que a gente perceba a forma, a síntese do pensamento dele e do sentimento que ele vai narrar agora. E os primeiros passos que eu dei na celeste morada aconteceram sob o olhar atento da minha esposa companheira. É ela que recebe ele, que faz todo o acolhimento e recoloca ele no mundo espiritual. É ela que faz todo o amparo, né? Posso, portanto, afirmar que a minha primeira experiência no meio espiritual foi a prova de que o amor e a devoção da minha companheira em nada havia modificado por causa da sua morte. Uma vez que se renovaram com toda a espontaneidade comovente que os caracterizava na terra. Eu sentia ter efetivamente retornado à minha doce casa do período mais feliz da minha vida. Ele reencontra, e a impressão que ele tem é do momento mais prazeroso, mais equilibrado, quando ele esteve em companhia da sua esposa no mundo físico. Só que desta vez eu apreciava de uma forma mais completa a minha felicidade pela exultância suprema da reunião celeste, depois de longa separação terrena. Noto a esta altura que a narração da minha experiência pessoal a esse respeito nada mais é do que um episódio normal da experiência de todos em ambiente espiritual. Ele percebe que é comum a todos aquilo que acontece. Não era especialmente para ele, não. Ele nota que aquilo generalizado, aonde ele encontrava-se, as pessoas passavam por algo semelhante a esse sentimento.
A morte não pode suprimir o amor, nem tampouco impedir a reunião de duas almas que se amaram na terra. Não se perde, gente. Amor é o amor. Não se perde, esse sentimento não se perde. As pessoas que nós amamos, criamos vínculos. E Deus, na sua concepção suprema, não iria jamais separar pessoas que se amam. Me remeto à árvore. Os meus pais, estarei com eles em breve. Olha que maravilha, não é? Estarei de volta com minha mãe, estarei novamente com meu pai, refazendo esse tempo separado fisicamente, analisando, sentindo o carinho e o afeto materno e paterno. Que coisa maravilhosa, porque continuo amando meus pais e tenho a certeza do amor deles comigo. Logo, a vida existe, a morte morreu. Naturalmente, o nosso afeto recíproco tinha por fundamento muitas qualidades espirituais comuns. Ainda assim, nesses últimos tempos, o caminho que leva à nossa elevação espiritual teve uma bifurcação, mas ambos estamos contentes que isso tenha ocorrido. Ele faz essa citação de uma bifurcação com relação à esposa, que narra e nos traz a ideia justa de atividade, não só no mundo espiritual, mas como também uma possível reencarnação de um ou de outro, que pudessem fazer com que um seguisse um caminho e o outro seguisse o outro. Dentro da dinâmica da vida, é natural que se faça, sem o apego egoísta, mas sim com o amor que supera essas situações. Então eles previam isso. Haveria uma bifurcação que, de certa forma, eles compreendiam e entendiam o momento. Ele narra aqui nessa passagem. Agora, uma das partes mais interessantes, ao meu ponto de vista, dessa passagem é que ele diz assim: uma das minhas primeiras revelações depois da morte foi, é isso que impacta, e tem muito a ver com esse outro livro que eu estava lendo, que é O Célebre Pensamento, O Sentido da Vida. Ele fala que a parte mais importante, a coisa mais impactante, mais interessante dele no mundo espiritual foi tomar consciência de si mesmo. Foi tomar consciência de si mesmo. É um momento realmente ímpar, é esse, da nossa consciência cósmica, ser imortal, espírito imortal, no mundo espiritual, reconhecendo e percebendo todo o seu passado, tendo maturidade e compreensão do seu porvir, das suas projeções para o futuro. Ele toma consciência, analisando, vendo as suas dificuldades, e vendo suas potencialidades, mas ele toma consciência da sua individualidade, que é a proposta do outro livro, que, falando sobre o sentido da vida, é esse. O sentido da vida é essa maturidade, essa consciência, é o que a gente pode chamar aqui no mundo de encarnado de estado de espírito. E ele toma essa consciência, talvez foi o que mais impactou ele nesse retorno ao mundo espiritual. Uma das minhas primeiras revelações, depois da morte, foi descobrir a mim mesmo. A minha real individualidade surgiu-me à frente com toda a crueza. E tal revelação certamente não foi lisonjeira para mim, porque ele consegue ver, na realidade ele se percebe todo o seu passado, ele se identifica dentro daquele questionamento que eu fiz com vocês e articula, e se planeja, e se projeta para um futuro. É uma conscientização. Passa, é o que a gente até, alguns autores falam, dessa coparticipação com Deus. Ele toma consciência da sua individualidade. É o que nós estamos trabalhando para isso, né? O processo da morte física e do renascimento espiritual é muito interessante e bonito também. Normalmente, desde o momento em que se inicia a ruína do corpo, processo que por vezes demora muito, cessa os sofrimentos físicos, as ansiedades do espírito, e gradativamente passa-se por condições de absoluta inconsciência.
No entanto, logo que se supera a crise da morte, determina-se o pleno despertar da consciência e, ao mesmo tempo, entram em atividade as recém-nascidas faculdades espirituais. Dessa maneira, o ser renascente para uma nova vida e começa de imediato a exercitar a própria atividade no novo ambiente. Quase sempre se verifica a circunstância providencial do espírito desencarnado, que não se dá conta que está morto e, algumas das vezes, quando ele tem percepção de ser demais, fica terrivelmente perturbado com isso, sobretudo quando a morte cortou vínculos afetivos muito fortes. E outra citação interessante aqui, ó. Mas ele não chega ao mundo espiritual. Essa é uma parte interessante. Aqui eu faço um grifo. Ele é bom que a gente entenda isso aí, e é muito importante essa análise, que ele vai dizer o seguinte: mas ele não chega, o espírito não chega ao mundo espiritual como desamparado. O espírito não chega ao mundo espiritual como desamparado. E quase nunca, ele repete, é deixado à mercê de si mesmo. Cada espírito, sem exceção, ao emergir da morte, é acolhido pelos espíritos mais indicados para confortá-lo, aconselhá-lo e assisti-lo. Interessante isso, não é? Todos os espíritos, sem exceção, são recebidos, acolhidos, recepcionados no mundo espiritual, em virtude de quê? Do amor de Deus para com seus filhos. O pai não abandona o filho. Todos, sem exceção. As pessoas me questionam: mas Augusto, e a pessoa ruim? Todos, sem exceção. Mas e o homem-bomba? E o assassino em série? E aquele malvado? Aquele que matou? Aquele ruim? Todos, sem exceção, são acolhidos, recebidos, recepcionados pelo mundo espiritual, pois é a vontade divina. Porém, muitos não percebem. Não percebem. Mas não existe o desamparo. Quem ama, ama. Deus não ama pela metade. Deus não vai amar porque você é melhorzinho, não. Deus ama a todos indistintamente, sem apontar. Nós é que questionamos e fazemos as devidas medidas, mas ele age por amor. Todos indistintamente. Isso é maravilhoso. Todos nós somos muito bem recepcionados, embora, lembro, que depende muito do nosso estado emocional, vibracional. Esses que eu citei, não percebem o amparo espiritual. E por isso se dão ou vão se reencontrar só abandonados, esquecidos nas regiões que lhe cabem. E ele fala isso aqui, que cada um prepara assim o seu terreno, o local. Nós estamos hoje nós estamos preparando. Eu não ia dizer isso para vocês não, mas eu vou falar. Nós estamos hoje, todos nós, preparando de forma muito amorosa, muito educada, não é? Estou falando da gente aqui, nem do povo da rua. De forma muito educada, muito equilibrada. Nós estamos preparando o nosso porvir. Nós estamos preparando a nossa recepção no mundo espiritual. Que maravilha, hein? Consoante, conforme a ação de cada um de vocês. Não é bacana isso? Conforme o estado vibracional. Seremos sim amparados. Agora é importante que estejamos preparados para compreender, para perceber o amparo. Muitos são os relatos da literatura espírita. Aconselho a vocês a ler a obra, que na realidade, esse livro é complemento do que eu vou falar. Esse livro é complemento, como outros, dessa obra aqui, que é o 4º livro da codificação espírita, chamado O Céu e o Inferno. O primeiro é o livro dos Espíritos, o segundo o livro dos Médiuns,
O terceiro é o Evangelho segundo o Espiritismo. O quarto é o Céu e o Inferno. E o quinto é a Gênese. Esse livro, na realidade, é o que a gente pode até tratar aqui de uma peça jurídica. É dividido em duas partes. A primeira parte são fundamentações acerca do que é o futuro e o nada, o despertar no mundo espiritual, a visão espírita de céu, inferno, purgatório. O capítulo todo, a primeira parte é voltada para esses questionamentos. E eu até aconselho quem quiser e tenha em casa que leia o capítulo 2 da primeira parte, chamado Preocupação com a Morte. Vai falar tudo isso que a gente está lendo aqui. A segunda parte do livro são as narrativas, são comunicações de espíritos diversos, suicidas, sofredores, felizes, mais ou menos, injustiçados e tantos outros. Nós vamos encontrar nesse livro. A primeira parte é fundamentação teórica, a segunda é a parte prática, são as narrativas. Exatamente. Nosso irmão está lembrando de espíritos que participaram da codificação, trazendo informações acerca do mundo espiritual, desse retorno. No Livro dos Espíritos, a partir da questão 149, a questão 165, também Allan Kardec deixa bem detalhado todo esse procedimento de despertar no mundo físico. Ele intitula aqui o capítulo como... Está aqui, ele fala o capítulo Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual, da questão 149 à questão 165. Vou ler mais um trechinho aqui para que a gente possa finalizar. Ele fala o seguinte, então. Mas então, onde se encontra o espírito recém-nascido? Muito bem, ele emergiu daquele estado de existência que as suas condições mentais, morais, espirituais tornavam o único possível para ele. O plano que o acolhe é determinado pelo grau de espiritualidade em que se encontrava. O plano que o acolhe é determinado pelo grau de espiritualidade em que se encontra. Através da morte, ele alcança aquela morada espiritual que preparou para si mesmo e não pode ir para nenhum outro lugar. Interessante, né? Nos dá a responsabilidade. Estamos aqui preparando a nossa pousada, não é? Estamos preparando aqui, inconscientemente ou conscientemente, o nosso despertar no mundo espiritual. Por isso que as pessoas me questionam, às vezes, para que o Evangelho? Olha a utilidade do Evangelho. Para que o Evangelho? Para que, não é, Luiz? Para que ser bom? Já ouvi isso. Para que ser bom? Essas são as questões. O capítulo segue, é muito interessante o relato. Ele fala de muitas outras situações, fala também do acolhimento espiritual pelos familiares, e essa é a ideia interessante, que ele lembra muito que a citação no próprio Livro dos Espíritos, quando ele faz uma relação com a família espiritual, a família física, é essa que nós conhecemos no mundo físico, e fala da amplitude da família espiritual. Seres desconhecidos para nós, muitas das vezes, nessa encarnação, que nos acolhe, que nos recebe no mundo espiritual como seres amados, que nos traz uma saudade enorme de muito tempo de afastamento, não estavam no nosso relacionamento, com um peso, muitas das vezes, muito maior do que o próprio pai recente e mãe, tem um peso moral muito além disso, e a gente começa a observar dentro desse questionamento todo, que a gente vê que a coisa não corre solto, que não é o acaso, tudo tem um propósito. A doutrina espírita vem fundamentando, através dos seus tópicos importantes, esse despertar dessa consciência. Lembra que eu falei? Nós estamos assumindo com a doutrina espírita uma identidade que até então não tínhamos essa convivência, não sabíamos gerenciar isso. Porque ainda vamos encontrar no movimento espírita que as pessoas dizem assim: quando eu durmo, o meu espírito se emancipa. É o contrário.
é aprender e desaprender. Na realidade, quando o corpo físico, material, orgânico repousa, se reabastece através do sono, como espírito eu me emancipo. Eu entro em relação com o mundo espiritual. É conceituação. Uma outra conceituação lógica e palpável é a ideia de Deus. Que maravilha, não é? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E quando a gente começa a perceber da nossa existência como espírito, a gente consegue entender que Deus existe. Deus não é aquele Deus que acaba, mas que espera a nossa transformação, que nos dá múltiplas oportunidades. Se você desencarnar hoje, volta para o mundo espiritual. Não acabou. Bacana, né? Né, Flavinha? Flavinha não gosta de saber disso. Mas é a verdade. Conceituação. Uma outra conceituação interessante é a comunicabilidade com o mundo espiritual, que se dá através da mediunidade. Uma outra conceituação básica é a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Somos responsáveis pelo que nós fazemos. Não existe injustiça. Existe injustiça aparente, não existe injustiça real. Somos responsáveis por isso, não é? Revive de forma magistral os ensinamentos de Jesus. Traz à tona, né, a reflexão acerca de uma lei biológica, porque sem essa lei nada teria sentido, nem mesmo os ensinamentos de Jesus, que é a lei biológica da reencarnação. Todos nós vamos desencarnar e vamos reencarnar dentro de um processo natural, dentro desse processo que a gente no início chamou de vida. Ação conjunta entre o mundo físico e o mundo espiritual. Basta a nossa reflexão, não é isso? Basta a nossa reflexão. E fica a nossa mensagem para o dia de hoje, compreendendo de forma magistral que a doutrina espírita ela nos situa dentro do contexto. Passamos a nos identificar, a ter certeza do que somos, do projeto que estamos empreendendo, do futuro que nós estamos construindo, futuro próximo que estamos construindo, e lembrar que a morte, na realidade, ela não existe. A partir do surgimento da doutrina espírita, a morte morreu. Fica a nossa mensagem para o dia de hoje, que a gente possa, dentro dessa conceituação, extrair fundamentos para a nossa modificação, para a nossa modificação íntima, para o nosso projeto de mudança, para que a gente, ao retornar ao mundo espiritual, possa encontrar-se num momento, num local mais aprazível, mais equilibrado e que nos dê força para soerguer dentro dessa longa jornada que é a vida física. Fica a nossa mensagem e aconselho, busquem os fundamentos da doutrina espírita, que com certeza dará sentido à proposta de Jesus. Nós fomos criados por amor. E para quê? Para sermos felizes. É importante que nós saibamos buscar esse caminho e abrir esse espaço de forma muito mais rápida. Muita paz a todos vocês e até uma outra oportunidade.